Bom, então vamos começar, gente. Eu sou o Matheus, tá? Eu sou vice-gerente da Aerodinâmica e Recuperação. O gerente é o Sávio e os outros membros da Aerodinâmica são o Sidney e o João Vitor Nogueira. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que a gente faz, do que a gente já fez antes e o que provavelmente vamos fazer no futuro, tá bom? A aerodinâmica, ela é responsável por três básicas funções, que é o projeto aerodinâmico, a recuperação, né, o sistema de recuperação, e agora as simulações. Na parte do projeto aerodinâmico, o que é que nós fazemos? Nós projetamos, nós calculamos e desenhamos e fabricamos as partes do foguete que são as partes da aerodinâmica, que no caso é a ogiva, a aleta e as guias de lançamento. Tá? A ogiva, ela é o nariz do foguete, ela fica na ponta. A função principal dela é diminuir o arrasto do foguete e diminuir a região de estagnação. A região de estagnação é um ponto de aquecimento do foguete, onde o vento está passando e ele para, e aí ele aquece. São ciências de foguete. Aí a aleta, ela é a asinha do foguete, que ela fica na ponta, que serve para estabilidade. E a guia de lançamento é aquelas partes que ligam o foguete ao trilho de lançamento para fazer o foguete sair reto durante a decolagem. Aí eu vou explicar para vocês mais bonitinho cada um, tá? Isso aqui são algumas coisas que eu preparei para vocês verem. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o SolidWorks, que é o software que a gente usa para fazer desenho, principalmente, tá bom? Vocês provavelmente vão ter que aprender a usar ele. E a gente faz a modelagem 3D das coisas que a gente usa nesse software, principalmente. Pronto, vocês estão vendo? Sim, sim. Esse aqui é o modelo da última ogiva que a gente fez, é o modelo da ogiva do Thunder, aliás, não, do Hermes, né? E ele é uma ogiva que vocês podem ver, tem um formato elipsoidal, ou seja, ele é uma elipse, uma meia elipse sólida, e aqui tem uma ponta de alumínio. A gente escolheu esse formato porque ele tem um maior espaço interno, volume interno, para poder colocar a eletrônica dentro dela. Antes disso, a gente... não tá querendo abrir. Antes disso, a gente usava outro formato de ogiva, que é um formato mais pontudo, tá? Esse formato pontudo é chamado de formato de von Karman, que ele usa uma série de potência para fazer os resultados dela. Essa imagem que vocês estão vendo são as imagens do Thunder 8 e do que era o Thunder 10 antes dele ser lançado. Tá? Como vocês veem, a ogiva do Thunder 8 era pontuda, era o formato de von Karman. Esse formato ele é o mais aerodinâmico possível, que tem o menor coeficiente de arrasto, né? Mas ele tem muito pouco espaço interno, então a gente trocou ele pelo formato elipsoidal para poder colocar a eletrônica dentro dele, que era um projeto que a gente já tinha, né? E o formato de von Karman, ele tem uma menor região de estagnação, então ele é a melhor opção. Mas para colocar a eletrônica dentro, a gente tinha que trocar isso. Aí a gente faz o desenho aqui. Às vezes a gente faz alguma simulação, mas não tanto. A gente usa outros softwares também para fazer simulação. Então, vamos lá. Depois da ogiva tem a aleta. Deixa eu mostrar. A aleta é... deixa eu ver para vocês. Pronto. Essa é a aleta do Hermes, a última atualização que a gente fez nele. O formato da aleta, ele tem duas funções básicas, que é a área superficial, que é o mais importante dele. Quanto maior a área, maior a estabilidade que ele provoca. Explica a estabilidade do foguete. O que é a estabilidade?
É o seguinte, o foguete, nesse primeiro foguete aqui da esquerda, que vocês estão vendo, ele tem um ponto de centro de gravidade, que é o CG, que ele concentra todo o peso do foguete, né? E tem outro ponto que é o ponto de pressão, centro de pressão, que é o ponto onde acumula todas as forças aerodinâmicas, ou seja, a força de arrasto, a força do vento e a força gerada nas aletas. O que é que isso proporciona? Quando o foguete está no céu, voando, ele está livre, né? Então, todos os momentos, todas as rotações que o foguete pode ter são feitos ao redor do centro de gravidade dele. Então, para que o foguete se mantenha sempre numa mesma direção e não gire durante o voo, ele precisa ter um momento de reação que evite que ele gire. Como é que é isso? Nessa primeira imagem que vocês estão vendo, o CP está acima do CG. Então, a força de arrasto que é gerada nele está proporcionando um momento ao redor do centro de gravidade. Isso faz ele girar, ou seja, ele faz ele virar de cabeça para baixo. Isso não é bom. Mas no momento em que você acrescenta uma aleta, como nessa segunda imagem, a aleta ela tem uma área, aí quando o foguete começa a girar, a força de arrasto bate na área da aleta, que provoca uma força contrária, fazendo o foguete voltar para a posição original. Essa é a função principal da aleta. Mas tem outros dois conceitos, que é quanto maior a área da aleta, mais longe do CG o CP fica, ou seja, mais estável o foguete fica. Então, para fazer o foguete girar, uma força cada vez maior teria que ser feita quando a aleta ficasse grande demais. Isso é o que acontece nessas duas últimas imagens. Essas duas últimas imagens, nós temos dois foguetes estáveis, só que o terceiro foguete, ele está numa situação estável, ou seja, ele fica na posição certa de voo, mas ele não tem uma resistência tão grande à rotação. Por outro lado, o superestável é quando a aleta é grande demais e o foguete não consegue girar de jeito nenhum. Conforme, mesmo a força sendo muito grande de arrasto e do vento lateral, ele não consegue girar. Isso é ruim, porque o foguete fica muito dependente da trajetória dele, e caso seja necessário fazer algum controle controle vetorial, né, da posição do foguete, isso é muito ruim para ele. A estabilidade, ela é calculada empiricamente, com um cálculo lá de áreas e posições, mas basicamente o que ele significa é que quanto mais longe o CP fica do CG, mais estável ele fica. E a estabilidade ela se dá em termos de relações, ou seja, se a estabilidade for menor que 1, ela é instável, então ela vai girar durante o voo. Se a estabilidade for maior que 1, ela é estável, e se ela for maior que 3, ela é hiperestável. Então a gente tenta projetar a área da aleta, no caso essa, a gente tenta projetar a área dela conforme o necessário, conforme o peso do foguete, para poder a gente ter uma situação estável entre 1 e 3, mais ou menos. Okay? Então, nosso trabalho da aerodinâmica, o nosso trabalho na aerodinâmica é saber qual é o peso de cada coisa que tem dentro do foguete e calcular o CG, consequentemente projetar uma aleta que seja compatível com esse CG e que tenha a estabilidade aceitável. Matheus. Oi. Matheus. Qual é o material da aleta? É fibra de vidro? Pronto. Nessa aleta aqui, nesses dois foguetes aqui, as asas eram de fibra de vidro, que a gente mesmo fazia, inclusive eu vou mostrar para vocês. Cadê? Tá aqui. Nós mesmos que fazemos, tá? Essa aqui era o protótipo da aleta do Hermes que a gente estava fazendo. Ela é feita de fibra de vidro também e resina. E da aerodinâmica, nós fazemos a aleta e a ogiva, enquanto que o resto do foguete da fuselagem é feito pela MEI. Só que, devido aos últimos acontecimentos, inclusive eu não falei, né, que o outro parâmetro da aleta é o chamado efeito flutter, que é um fenômeno aerodinâmico que acontece na aleta que, quando o foguete está voando, ele sofre várias vibrações. E o vento faz a aleta vibrar. Quando essa vibração chega na frequência natural da aleta, ela entra em ressonância, e aí ela começa a vibrar
amplitude muito maior, o que gera tensões muito maiores e faz as coisas quebrarem. E aí a gente estava calculando, estava tentando prever o efeito flutter na letra de fibra de vidro, mas a gente tem que ter várias características da fibra de vidro que a gente não tem, que a gente estava dependendo de outros laboratórios para ter esses ensaios, a gente não tinha. Então a gente decidiu fazer essa letra do Hermes de alumínio, completamente de alumínio. E aí com o alumínio a gente pode prever o efeito flutter mais facilmente, e a gente previu que não vai ter, né? Então ele vai aguentar o voo. Então a primeira letra que a gente vai fazer de alumínio vai ser essa do Hermes. Ok. Então a outra parte do projeto aerodinâmico são as guias de lançamento. As guias de lançamento, elas são peças que sustentam o foguete antes dele sair. A gente precisa de duas guias, e o trilho, eu acho que vocês não viram o trilho ainda, mas o trilho é tipo um perfil de alumínio que tem um buraco nele, e aí a guia passa por esse buraco e fica lá bonitinha. Aí a guia, ela precisa sustentar o peso do foguete inteiro e precisa ser resistente bastante para aguentar as tensões que acontecem nela. E o projeto delas é bem simples até, é um cálculo simples de mecânica dos sólidos, que a gente faz lá a soma das forças igual a zero, né, e tal, essas coisas de estática. E a gente projeta elas para que elas aguentem o formato. Até então, a guia do Hermes, que a gente projetou, ela precisa ter 3 centímetros de comprimento e 3 milímetros de largura e meia polegada de comprimento. Da outra medição lá, outra medida. 3 centímetros por 3 milímetros por meia polegada. E ela só precisa, basicamente, sustentar o foguete, precisa ser pequeno bastante para não ter arrasto durante o voo, porque ela vai ficar no foguete, né? Então você tem que projetar a guia para que ela fique o menor possível e o mais resistente possível. Essa parte da guia, ela é o que exatamente no foguete? A guia... Deixa eu ver se eu acho. Não entendo. A guia, ela é uma peça... É tipo um apoio, sabe? É tipo um suporte. Deixa eu mostrar aqui. Não é tipo Ela é suporte tipo- de lançamento, não, né? Ela tá bem inicialmente ainda no projeto, então não tem um desenho muito bem feito. Pronto. Imagina, isso aqui é a guia, tá? Imagina que essa superfície aqui, de baixo, essa de azul, imagina que ela tá grudada no corpo do foguete, na fuselagem. E aí, essa outra parte aqui, ela é comprida até o trilho. E essa cabeça aqui, ela fica dentro do trilho. Aí ela serve para não deixar o foguete cair para o lado na hora de lançamento e serve para sustentar o peso do foguete nessa superfície aqui. Entendeu? E aí ela fica apoiada como se fosse pregada na parede, entendeu? Tipo, como se fosse dois pregos que estão na parede, assim, entendeu? E aí ela sustenta o foguete Sim. dentro do trilho. E aí quando ela sai, ela tem que ter o menor arrasto possível, por isso que ela tem essa curvatura aqui. E tem que ser o menor possível para não ser muito peso no foguete, né? Entendeu? Entendi. Show. Ok. Então, pronto. Da parte do projeto aerodinâmico, a gente usa 2 softwares para fazer, que é o SolidWorks, né, que eu estou mostrando para vocês, que é desenho em 3D, que serve basicamente só para a gente ter um desenho feito nele, para a gente se basear, e também serve para a gente fazer desenhos técnicos ou outros desenhos 3D para mandar para o Senai fabricar. E o outro software, que é o coração da aerodinâmica do projeto, que é o OpenRocket, que é esse software aqui. Esse software, ele é um software de código aberto, feito por um russo no mestrado dele. E ele basicamente faz um projeto de um foguete pequeno, com algumas características básicas de foguete modelismo. Não é para fazer foguete de padrão NASA, tá? É um foguete pequeno. E a gente sempre começa um projeto de foguete com o OpenRocket. A gente faz a estimativa do que vai ter em cada parte. Cada bichinho pontilhado desse é uma peça do foguete. A primeira aqui é a eletrônica,
Esse de vermelho é o paraquedas, de baixo, atrás dele é a payload, que são as CubeSats, e o resto é o tanque, é o motor do foguete. O motor do Hermes é metade do Hermes. Aí a gente faz essas estimativas, coloca o peso deles e a gente precisa ter um motor. O motor, a gente depende da propulsão para que eles façam um teste estático do motor, para que a gente tenha uma curva de empuxo. Essa curva de empuxo a gente coloca aqui nesse software para ele dar para a gente as características do motor para que ele aplique nos cálculos de trajetória que ele tem. Aí a gente tem uma estimativa do que ele pode fazer. No caso aqui desse Hermes, que a gente fez, né, estima que a altitude que ele vai chegar vai ser 3.759 metros, mas isso não é parâmetro de certeza, porque ele nunca dá certo praticamente, sempre tem muitos erros que ele acumula. E basicamente o que a gente usa mais nesse software do OpenRocket é calcular a estabilidade. No caso, a estabilidade que ele dá pra gente é de 3, né? 3 calibre. Ou seja, ele está no limite ali do hiperestável. A gente, por experiência própria, percebe que a gente tem que colocar uma estabilidade bem alta, porque no Thunder 8, que é esse aqui, não, esse aqui, o Thunder 8, vocês veem que a aleta dele é bem pequena, tá vendo? Bem pequena comparado com a do Thunder 10. Isso, quando ele foi lançado, ele chegou em 200 metros e cambaleou no ar. Ou seja, em algum momento ali, a estabilidade caiu para menor que 1, e ficou ruim. Enquanto que no Thunder 10, quando ele foi lançado, ele voou super alto, porque ele ficou bem estável. Então a gente, por experiência própria, a gente decidiu aumentar a estabilidade para colocar nesse valor. E conforme o peso for aumentando, ele vai ficando mais próximo do CP, então provavelmente ele ainda vai diminuir um pouco mais a estabilidade dele à medida que a gente for atualizando o projeto do Hermes. Tá? Aí, nesse software, ele é bem simples para se mexer, você só coloca as peças e vai colocando as partes, ele faz cálculos de trajetória, mas isso eu falo mais tarde, tá bom? Assim, as pessoas, acho que provavelmente a galera tudinho ficou com medo, né? Mas esses dois, eu sei que o SolidWorks é bem pesado, né? Mas o OpenRocket, ele é tranquilo, ele é... Ele é super leve, super leve. Na verdade, ele nem tem instalador, ele é só o executável. Ah, show, beleza. Eu acho que ele é Java, ou ele é... não sei. Mas ele é muito leve, ele é código aberto, então todo mundo pode pegar o código fonte dele e atualizar. Inclusive, é isso que a gente está fazendo, eu vou explicar mais tarde isso. Mas é super simples de usar. O Solid já é mais pesado, então é complicado. Mas o OpenRocket é tranquilo. Agora eu vou falar da parte da recuperação, que é a segunda parte principal da aerodinâmica e recuperação, né? A recuperação é simplesmente fazer um mecanismo de ejeção, ou seja, projetar o paraquedas e projetar a forma que ele vai sair do foguete. A ejeção foi sempre o maior problema do Jedi, porque diversos fatores fazem a ejeção falhar, a própria ejeção pode falhar, a eletrônica pode falhar, alguma coisa lá dentro pode quebrar. Então, tem sido um desafio bem grande a gente projetar um mecanismo de ejeção, mas a gente está indo. No caso do Hermes, a gente tem o mecanismo de ejeção que está sendo desenvolvido. Tá? Ele é um pouco complexo comparado com o que já foi o Thunder. O Thunder ele era muito mais simples. Ele tinha só um pistão que empurrava o paraquedas para fora e o foguete se dividia em dois e o paraquedas saía de dentro. Depois, no Thunder 9, a gente mudou para uma porta lateral, assim como essas aqui que vocês estão vendo. Isso é uma porta. E aqui é a fuselagem do foguete. Tá? A porta vai abrir e vai tirar o paraquedas lá de dentro. No Thunder 9 e no 10, o paraquedas ficava dentro do foguete e saía lateralmente, como forma de teste, para a gente poder validar o Hermes. E do Thunder 9 não abriu, mas no Thunder 10 funcionou. E ele abriu, eu mostrei os vídeos para vocês lá no grupo dos treinos, que o paraquedas saiu de dentro, só que ele estava fraco, então ele rasgou. Mas, basicamente é isso. Aí, como que funciona a ejeção do Hermes? A gente tem essa peça aqui interna, com essas peças aqui, e elas vão ter um motor que vai fazer girar essas peças redondas, que vai funcionar como um ferrolho, que vai puxar essas
essas peças aqui. Aí quando ela puxar, ela vai soltar a trava que está prendendo a porta, que é essa grande aqui, ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque provavelmente ela ainda pode mudar, ela está em fase de desenvolvimento. Mas basicamente, são 2 compartimentos que tem aqui dentro o paraquedas piloto e aqui fora o paraquedas principal. Por que isso? Porque o foguete ele é muito grande, ele vai voar muito alto, então ele precisa de 2 paraquedas. Um pequeno para poder desacelerar ele, mas não fazer com que ele voe muito para longe, por causa do vento. E o paraquedas principal, que é maior, que vai fazer o paraquedas realmente, o foguete realmente parar, né, desacelerar bastante. Aí a gente já tem fabricado o paraquedas grande, o principal, né? E o paraquedas piloto ainda está para ser feito. Esse é o principal, ele é bem grande, ele tem 3,20 metros de diâmetro quando aberto. E o paraquedas piloto tem 1,20 m, eu acho, de diâmetro quando aberto. O Thunder só tem um paraquedas, que é o bastante para ele, ok? Aí, deixa eu ver. Quando a gente faz um mecanismo de ejeção, pronto, esse aqui é do Hermes, ou do Thunder, se eu esqueci de mostrar. Esse aqui é o do Thunder. Ele funciona como uma tranca, esses dois. Esse grande, ele é tipo um suporte de tranca, que nem tranca de porta, e esse pequeno é onde o ferrolho da tranca entra, e ele fechava a porta. Quando o mecanismo acionava, ele puxava o ferrolho, que abria a porta, e a porta saía e o paraquedas saía de dentro. Era bem simples. E ele funcionou, então a gente está esperançoso nesse formato. Mas no Hermes não dá para fazer assim, porque ele é muito grande e precisa de outras coisas para fazer. Um mecanismo de ejeção precisa ter muitos fatores, como redundância, ele precisa ativar mesmo quando falha, precisa ser simples para não ter mais falha. É bem complicado fazer um mecanismo de ejeção. Tem várias formas, né? E aqui tem um teste antigo, para vocês verem como era os primeiros Thunders, que usavam o pistão, né? Viram aí? Tem tipo um gásinho que sai junto. É porque, assim, o pistão, ele era ativo por pólvora. Então, a gente carregava a pólvora dentro do pistão. Aí, a eletrônica que estava aqui na mão do menino, ela, quando atingia um ângulo de 15 graus, que era mais ou menos que o foguete estava chegando no apogeu, ele ativava a eletrônica mandava um pulso lá para onde está a pólvora, e a pólvora acendia. Aí ela explodia, e o êmbolo de dentro do pistão empurrava o paraquedas para fora, né? Ele se dividia em 2, e o paraquedas saía de dentro. E aí saía essa fumaça, que é a pólvora queimada. Showzão mesmo. Já no Thunder 9, 10 e no Hermes, não vai ser por pólvora, porque a Cobruf não permite que a gente use pólvora no foguete. Então a gente tem que fazer um método mecânico para poder acionar, e aí é mais seguro. Aí esse aqui é o teste do Thunder 10, já era com a porta. Viu? Era bem mais simples. Como não tem pólvora, ele é mais seguro de testar. Podia ser testado até dentro do G10 mesmo. E podia ser testado várias e várias vezes, porque era mecânico. Então, não tinha esse problema. E, da ejeção é essa. Tinha o protótipo do Thunder 9 que a gente tinha feito. Esse é mostrando por dentro, né? Ele tinha um motor de passo que puxava o mecanismo do ferrolho para poder abrir. Então a gente tem que fazer ensaios no túnel de vento lá do laboratório de aerodinâmica para saber quais são as características dele de arrasto, coeficiente de arrasto e de impacto, que é uma coisa muito problemática no paraquedas. Quando ele abre, ele gera um impacto muito grande, que pode fazer as cordas quebrarem ou a costura do paraquedas rasgar. O que foi o que aconteceu com o Thunder 10, ele rasgou, porque era muito fraco e não aguentou
o impacto da abertura do foguete, do paraquedas. E a gente está planejando fazer novos cálculos e tal. E, pois é, essa é a parte da recuperação. E alguma dúvida sobre a recuperação? Ok. Agora, a parte da simulação. A simulação é uma parte nova que a gente está trabalhando. Tá? A parte de simulação da aerodinâmica é uma parte que a gente está calculando para saber, para prever efeitos, como o efeito flutter que eu falei, né? E a simulação dos paraquedas também, para ver como que ele se comporta e para tentar validar os experimentos. A parte de trajetória, que é uma parte que a gente está trabalhando desde muito tempo, mas só agora está começando a sair. E a parte de vibração, que na verdade não é responsabilidade da Aero, mas eu me voluntariei para trabalhar nessa parte, porque era uma parte muito importante. Mas a parte da Aero vai acabar nos encontros universitários, que eu vou apresentar um trabalhinho sobre vibração, que vocês estão convidados a assistir, tá? Muita gente do GD vai apresentar coisas nos encontros universitários. Eu vou fazer uma coisa tipo essa, que é a instrumentação da bancada da bancada de ensaios estáticos do motor. Ou seja, eu vou medir a vibração do motor usando um acelerômetro para saber os esforços que esse motor gera na fuselagem. É uma coisa bem simples, né? Não é a responsabilidade da Aero, como eu disse, mas é o início da pesquisa de vibração. Provavelmente quem vai ficar com essa parte é a MEI. E pois é. Aí a parte mais importante da simulação é a trajetória, o flutter e o paraquedas. O flutter, ele tem vários cálculos empíricos que ajudam a calcular. Quando você tem uma peça de alumínio, é muito mais fácil de calcular, porque o alumínio é isotrópico, então ele tem as propriedades físicas iguais para todas as direções. No caso da fibra de vidro não é fácil, porque ele não é isotrópico, ele tem direções que são mais resistentes do que outras. E a trajetória é uma parte que a gente está tendo que desenvolver, porque a Cobruf exigiu isso da gente. A Cobruf é a competição, né, que a gente provavelmente vai, que está sendo adiada o tempo todo. E deixa eu ver. Na parte de simulação, a gente usa os softwares, esses softwares que eu mostrei agora. O OpenRocket faz cálculo de trajetória. Esse software próprio é o software que o nosso gerente sabe estar fazendo, que é o sonho da vida dele. Ele vai fazer esse software para conseguir a trajetória que a gente quer. O ANSYS, que é um software de simulação bem conceituado, muito bom, que a gente está usando, mas ele ainda está em estágio muito inicial. E o Nastran, que é um software usado especificamente para aerodinâmica. Aí, como é que é isso? O Nastran é o software que a gente está usando para calcular o flutter, que ele é mais ou menos assim, o formato dele. Eu não sei como é que usa, quem está usando isso é o Sidney, mas logo ele aprende e ensina pra gente. A parte do software, né? O Sávio mandou pra gente isso aqui ontem. Essa é o que ele desenvolveu até agora, que não é o software em si, mas é uma extensão do OpenRocket para fazer trajetórias em 3D, que ele fez em Python. Então, tá bem avançado já. Ó, pronto. Esse é a plotagem em 3D que ele fez. O OpenRocket não faz em 3D, ele só faz 2D. E é isso que a Cobruf pede. Então, é interessante para quem gosta de programação e quer entrar para a aero. Então. Aí, o OpenRocket, ele faz simulações também. A gente coloca os parâmetros nele. Que é parâmetros de altitude, de velocidade e tal. E tá aqui. Esse é um gráfico que ele plota. Esse de vermelho é a altitude que ele alcança em função do tempo de voo. Deixa eu aproximar mais. Pronto. Aí esse de azul é a velocidade que ele alcança, que ele atinge. E o verde, que não sei se dá para ver direito, o verde é a aceleração. Aí o que é que a gente pega desses valores? A gente pega que esse primeiro pico aqui da velocidade azul é o pico onde o foguete para de queimar. O motor para de queimar. E
ele vai desacelerando conforme a ação do vento. O de vermelho, ele vai subindo até o apogeu, que é quando aciona o primeiro paraquedas, o piloto. E o de verde, conforme ele alcança um ponto como a parada da queima ou o acionamento do paraquedas e tal, ele tem um pico de aceleração, que é um impacto, que a gente chama. Que a gente tem que calcular se o foguete aguenta esses impactos. E pronto, da parte da trajetória do Open Rocket é isso, é bem simples. Ela não é tão precisa, porque tem diversos fatores que ele não leva em conta, né? Aí, basicamente, então é isso. A aerodinâmica faz isso. E se vocês tiverem interesse em participar da aerodinâmica, vocês estão bem-vindos, tá? Vocês vão fazer desafios baseado no que vocês estão vendo aqui. Assim, você falou que a gente vai fazer desafios, é tipo, no final das apresentações, cada um vai meio que escolher em que área vai fazer os desafios, tipo isso? Não, a gente vai fazer o desafio para vocês. Quem tiver interesse de participar da aerodinâmica, no final da semana, depois de vocês tiverem visto todas as apresentações dos subsistemas, vocês vão escolher qual subsistema vocês realmente vão querer, depois de ter visto tudo que a gente faz. E depois dessa semana, vocês vão entrar no subsistema e aí a gente vai passar o desafio para vocês. O desafio é a gente que passa e vocês fazem, e a gente avalia vocês para saber o desempenho de vocês na pesquisa. Que a gente ia passar, mesmo que já soubesse qual subsistema a pessoa quer, a pessoa ia passar um tempo em cada subsistema para que no final ela decidisse qual que ela quer, qual que ela realmente tem interesse. E aí eu queria saber se esse período que a gente vai passar em cada subsistema está sendo substituído por essa semana de apresentação. Isso, exatamente. Essa semana é justamente para vocês saberem como é que é cada subsistema, para que vocês saibam o que é feito para poder ir para o subsistema que vocês querem. Porque uma reclamação que a gente sempre tinha é que o cara escolhia o subsistema, aí ele ia, fazia as coisas de lá, só que ele nunca tinha visto os outros subsistemas. Aí ele não sabia se é realmente aquilo que ele queria. Então a gente está dando essa chance para vocês verem tudo que é feito dentro do Jedi, de cada subsistema, para vocês decidirem o que vocês querem fazer. Matheus, Oi. Quais são as atitudes da aerodinâmica no dia do lançamento? O que vocês fazem? Quais são... Você sabe me dizer? No dia do lançamento, assim, no caso do Thunder, o que a Aero faz antes de lançar? No Thunder, a gente não tinha uma certeza sobre a posição do CG e a gente tinha que achar ele na hora lá. Porque o Open Rocket, por mais que ele desse o valor pra gente, sempre tem alguma coisa que vai acabar mudando, sempre tem algum peso que vai acabar não sendo tão preciso. Então, quando a gente chega lá na hora do lançamento do Thunder, a gente olha onde é que é o CP, o CG, que é o centro de gravidade, e a guia tem que ficar lá. A guia, eu esqueci de falar isso, inclusive. As guias de lançamento, elas ficam na base do foguete e no CG do foguete, para que ele tenha a menor rotação de saída possível. E a gente, lá na hora, coloca... A última coisa que o foguete recebe uma das últimas, né? É a guia, lá no CG, e depois a gente faz o último teste de injeção. No caso quando era a época do pistão, não dava para fazer, porque era pólvora, então a gente tinha que recarregar e tinha toda uma burocracia. No caso do Thunder 9 e 10, que a gente tinha um mecanismo mecânico, que dá para fazer várias vezes o teste, a gente fazia o teste uma última vez, para ver se tá tudo certo. Testava a eletrônica também, né, que é a eletrônica que ativa a injeção. E pronto, aí da aerodinâmica acaba ali. O resto é a propulsão e a MEI que vão montar a base lá na hora. Então, galera, é isso. Essa foi a apresentação da Aero. À medida da semana, vocês vão vendo os outros subsistemas. Se vocês tiverem interesse em entrar, vocês digam lá e a gente vai trabalhando junto, ok?